Olá pessoal, hoje neste vídeo iremos abordar de forma rápida, eficaz e divertida sobre a anatomia e fisiologia do sistema respiratório. A função do sistema respiratório é facultar ao organismo uma troca de gases com a atmosfera, assegurando permanente concentração de oxigênio no sangue, necessária para as reações metabólicas, e em contrapartida, servindo como via de eliminação de gases residuais que resultam dessas reações e que são representadas pelo dióxido de carbono. Este sistema é constituído pelas vias aéreas superior e inferior. A via respiratória superior é formada por nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe e a parte superior da traqueia. A via respiratória inferior consiste na parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões. O nariz consiste numa parte externa visível e uma parte interna chamada de cavidade nasal. Os pelos do interior das narinas, chamada vibrisses, filtram grandes partículas de poeira que poderiam ser inaladas. Além disso, a cavidade nasal contém células receptoras para o olfato. Possui como função aquecimento, umidificação e filtragem do influxo de ar, detecção de estímulos olfatórios e modificações das vibrações da fala. Os coânulos fazem a comunicação da cavidade nasal com a faringe. É lá na cavidade nasal que o ar torna-se condicionado, ou seja, é filtrado, umedecido e aquecido. A faringe começa lá nos coânulos e se estende para a cartilagem mais inferior da laringe. Possui a função de passagem para o ar e comida, câmara de ressonância para sons e fala, abriga as tonsilas que participam das reações imunológicas contra invasores estranhos. A laringe é um órgão curto que conecta a faringe com a traqueia. A laringe, ela possui três funções. Atua como passagem para o ar durante a respiração, produz som, ou seja, a voz, impede que o alimento e objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias, como a traqueia. A traqueia constitui um tubo que é contínuo à laringe, penetra no tórax e termina se bifurcando em dois brônquios principais direito e o brônquio principal esquerdo, que se subdividem em lobares, segmentares, bronquíolos e bronquíolos terminais. E, por fim, os pulmões, eles são órgãos essenciais na respiração. São duas vísceras situadas uma de cada lado no interior do tórax e onde se dá o encontro do ar atmosférico com o sangue circulante, ocorrendo então as trocas gasosas, chamadas de hematose. Como funções do sistema respiratório, temos a hematose, que é o processo de troca gasosa, a regulação do pH sanguíneo, eliminação de calor e água. Além destas, temos a olfação, filtração, aquecimento e o umedecimento do ar expirado. A hematose é a transformação do sangue venoso em arterial, por meio de oxigenação nos pulmões. A movimentação do oxigênio e do dióxido de carbono entre o sangue e as células do corpo e entre o sangue e o ar nos pulmões durante a respiração é feita por difusão simples. A difusão simples é definida como sendo um processo passivo no qual as substâncias se movem livremente através da bicamada lipídica das membranas plasmáticas celulares, sem a ajuda de proteínas transportadoras na membrana. O sangue venoso, maior concentração de CO2, passa pelos alvéolos com a concentração de oxigênio mais baixa. Por difusão, o CO2 ele passa os alvéolos enquanto o oxigênio passa para o sangue, aumentando sua concentração, transformando assim em sangue arterial. O transporte do oxigênio e do gás carbônico ocorre junto à hemoglobina. Para que tanto o oxigênio como o gás carbônico tenham função, é preciso que estejam ligados à hemoglobina, sendo o elo dessas ligações o ferro. As hemácias são uma forma ideal de transporte de oxigênio,
possuindo uma forma de disco bicôncavo, o que permite expansão de volume e diminuição nas distâncias de difusão extracelular. O transporte do oxigênio para os tecidos ocorre inicialmente com a hematose pulmonar, depois com a oxihemoglobina, onde ocorre a ligação da hemoglobina com o oxigênio para que ele possa se movimentar pela corrente sanguínea. Depois ocorre a hematose celular. A ligação é quebrada para que o oxigênio entre nas células teciduais. Por fim, a carbohemoglobina. A hemoglobina solta se liga ao CO2 por meio de uma ligação estável, que só será quebrada lá nos alvéolos. Os pulmões são expandidos e contraídos por duas maneiras. São elas, movimentos de subida e descida do músculo diafragma, o que é capaz de diminuir ou aumentar a cavidade torácica, e também por meio da elevação e depressão das costelas para aumentar e diminuir o diâmetro antero-posterior das cavidades torácicas. Durante a respiração tranquila, os movimentos do evento respiratório são realizados quase inteiramente pelo diafragma. Durante a inspiração, a contração diafragmática puxa as superfícies pulmonares inferiores dos pulmões para baixo, e durante a expiração, o relaxamento desses músculos permite que a retração elástica dos pulmões, da parede torácica e das estruturas abdominais comprimem os pulmões e expelem o ar. Já durante a respiração vigorosa, as forças elásticas não são suficientes para produzir a rápida expiração necessária. Assim, a força extra é obtida principalmente pela contração da musculatura abdominal, capaz de empurrar o conteúdo abdominal para cima contra a parte inferior do diafragma, comprimindo assim os pulmões. Além disso, outro método para a expansão dos pulmões é elevar a caixa torácica. Dessa forma, é possível garantir a expansão dos pulmões, pois, no momento em que a caixa torácica é elevada, as costelas se projetam quase diretamente para frente, fazendo com que o externo também se mova anteriormente para ao longo da coluna, aumentando o diâmetro anteroposterior do tórax por cerca de 20% durante a inspiração, máxima em comparação com a expiração. É necessário que haja diferença de pressão entre a parte externa, o ar ambiente, e a interna, alvéolos, dos pulmões, para que o ar possa entrar e sair dos pulmões. Lembre-se que os gases sempre se movimentam de um meio de maior concentração para um meio de menor pressão. Como os músculos inspiratórios aumentam o volume da caixa torácica, os pulmões se expandem e a pressão em seu interior diminui, ficando menor que a pressão atmosférica, e o ar entra nos pulmões. Na inspiração, os pulmões apresentam pressão negativa, menor que a pressão atmosférica, e o ar ambiente apresenta pressão positiva, maior que a pressão intrapulmonar, e por este motivo o ar consegue entrar nos pulmões. A retração do tecido pulmonar diminui o volume da caixa torácica e a pressão em seu interior aumenta, ficando maior que a pressão atmosférica, e o ar sai dos pulmões. Na expiração, os pulmões apresentam pressão positiva, maior que a pressão atmosférica, e o ar ambiente apresenta pressão negativa, menor que a pressão intrapulmonar, e por este motivo o ar consegue sair dos pulmões. A mudança de frequência ou do padrão respiratório são indicadores da necessidade de oxigenoterapia. O enfermeiro deve saber identificar os sinais de hipóxia, que são eles: sinais respiratórios, como cianose progressiva, taquipneia, respiração laboriosa, que é aquela que apresenta batimento da asa do nariz e retração intercostal. Sinais cardíacos, taquicardia, hipertensão, PCR, bradicardia. E sinais neurológicos, como inquietação, confusão, prostração, confusão e coma. Temos o reflexo de tosse, que tem como função a proteção contra a aspiração de alimentos e corpos estranhos, eliminando secreções pela produção de fluxo de ar de alta velocidade. E também temos o reflexo do espirro, que é deflagrado da mesma forma que o da tosse, porém ocorre nas vias nasais e tem como função a limpeza das vias aéreas.